O Espírito Santo, como já é notório, já está muito divulgado, o Espírito Santo brilhou particularmente nas Olimpíadas recém-terminadas lá em Londres. Além da possibilidade de participação honrosa, performances admiráveis de alguns atletas em algumas modalidades, vôlei de praia, o triatlon, o boxe, nós tivemos também uma experiência inovadora que foi o deslocamento de uma equipe para poder cobrir especificamente a jornada dos capixabas em Londres. Missão essa que foi confiada ao nosso homem em Londres, Júlio César Soares, apresentador do Tribuna Esporte, que está aqui conosco. Legal ter você aqui, Júlio. Muito legal receber esse convite seu, Eustáquio. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do 9 Minutos, um programa clássico já aí da TV Tribuna. Velho, mas olha bem, Júlio, legal mesmo ver você lá, cara, até porque a gente passou a ter um olhar capixaba nas Olimpíadas, né? Pois é, a gente já tinha muitos atletas participando desse tipo de evento e pela possibilidade de você ter medalhas capixabas especificamente, dessa valorização, nada mais justo que colocar a TV Tribuna, que é a maior emissora capixaba hoje, assim, que tem uma audiência espetacular, e colocar a gente lá em Londres foi uma experiência única. E para você particularmente, Yuri? Para mim foi especial, porque como minha primeira experiência internacional, minha primeira experiência de cobertura internacional, participar de um evento como uma Olimpíada, né, uma edição das Olimpíadas, e ainda mais em Londres, que é uma das cidades europeias assim, mais incríveis que você pode visitar, eu acho que não há outra palavra não ser especial participar de um momento daquele. Você fez duas estreias, né? A sua estreia em viagens internacionais, chegando apenas num centro de cultura que é referência mundial, né? Desde a historicamente um centro de cultura, como também esse momento das Olimpíadas, que querendo ou não, com todo o foco e toda obsessão pelas medalhas, reina ainda um espírito esportivo, um espírito de congraçamento, né? Ou não? Ou não existe isso? Porque o espírito que motivou a criação das Olimpíadas era uma confraternização. Não, né? Com certeza. Esse espírito de confraternização ele existe totalmente. E Londres é uma cidade mundial. A gente estava conversando até isso, que Londres tem essa característica de que você de vez em quando pode achar o inglês lá, porque no centro de Londres você não acha tantos ingleses assim, você acha mais indianos, australianos, enfim. Agora, existe sim. A Olimpíada tem essa característica incrível de abraçar muitos povos ao mesmo tempo, e o que eu vi lá foi isso, gente do mundo inteiro se confraternizando nesse clima olímpico, ainda mais em Londres, que apesar da frieza que todo mundo fala, teve uma recepção até bem calorosa. Assim. Você teve algumas impressões mais pessoais, mais particulares a respeito de tudo? Tive. Eu achava que Londres talvez fosse sentir um pouco essa questão do público que fosse para lá. Sim. Porque muita gente era esperada, e realmente teve muita gente. Só que o trânsito da cidade, por exemplo, não sentiu. Você ia para o metrô, você ia para o trem e você não... Lógico, havia um movimento maior, mas era como se fosse uma hora do rush aqui em Vitória, pega 6 horas da tarde, um Transcol lotado, um ônibus lotado, é normal. Lá era isso também. Mas se você perdesse o metrô de 6h30, 6h35 tinha um outro te esperando, vazio. Então você tinha essa... O que me deixou mais impressionado foi como a cidade recebeu uma coisa mundial, enorme, e não sentiu tanto assim o efeito das Olimpíadas em Londres. Agora, a questão da mobilidade urbana é humilhante para nós, né? Totalmente. Acho que não há outra palavra para isso, infelizmente. E não só pela questão do metrô, do trem, do transporte público, o ônibus, que funciona muito bem lá também, mas, por exemplo, a bicicleta lá, o ciclista, é respeitado como motorista. Ele é um veículo de transporte, isso, né? É veículo de transporte, respeitado como carro. Isso. Lá existem as ciclofaixas, você pode andar na ciclofaixa, e você tem que andar no sentido do tráfego, e se você sobe na calçada, você toma multa. E lá a multa existe, lá a multa funciona, lá existe a pessoa é punida se ela comete um erro. Então esse tipo de coisa é muito bacana, assim. Você trazer esse tipo de iniciativa para cá, acho que foi uma das melhores exemplos que o Espírito Santo pode aproveitar. Ciclovia, um bom funcionamento da questão do ônibus também pode funcionar muito bem aqui em Vitória. São dois exemplos bem legais, já que metrô ainda não é tão viável assim, então que se melhore a questão do ônibus e a questão da ciclofaixa também, que é esporte também, né? Ciclismo e tal, bem legal. Nós gestores, se permitir uma experiência dessa, vale a pena a gente pagar as mordomias dele, não vale? Para conhecer isso. Vale. Ver essas ideias funcionando, que não é sonho, que não é viagem. Não, e se você for olhar, também não há muita distância. Lógico que há sim uma distância histórica, há uma distância econômica, mas olhando para a questão do esporte também, conhecendo alguns estádios lá, conhecendo algumas estruturas de lá, você vê que não falta muita coisa não. Nós temos o Tancredão aqui, que é um ótimo exemplo, uma ótima estrutura, que tem totais condições de receber eventos internacionais. Acho que a gente tem condição sim, é só ter investimento certo e ter organização e ter bom senso também. É o que falta muitas vezes, né? Agora, ficou gosto de cabo de guarda-chuva, mas é no futebol mesmo, né, Júlio?
Olha, o futebol sim, mas apesar do futebol ter sido decepcionante, eu acho que por ter acompanhado mais os capixabas de perto, eu confesso que eu tive um envolvimento maior com os capixabas. A final do Alisson, que ele perdeu aquela prata, realmente teve um gosto, para mim foi mais triste do que o futebol. É que o futebol tudo bem, é uma coisa já todo mundo está acostumado, todo mundo se decepcionou e tal, mas como eu estava envolvido com os capixabas, a final do Alisson e a final do Esquiva para mim foram as mais importantes. O mais que a do vôlei também feminino teve uma comoção nacional muito legal, muita gente se envolveu e foi realmente uma virada espetacular. A virada do vôlei também que tomou não foi muito bacana. O acidente com a Pamela. Isso. A Pamela, então, foi ainda mais conversar com a Pamela logo depois, assim, ver que ela estava bem e tudo mais, que ela não estava triste, não estava decepcionista, me ajudou a gente a ficar numa boa também, porque você sente um pouco, né? Você cai junto com ela, com o Esquiva você estava lá no ringue com ele também, você está assistindo, você está se envolvendo. Com o Esquiva e Yamaguchi, então, foi especial, porque eu conversava com ele antes das lutas, depois das lutas, você tinha aquela proximidade de conversar, você via um machucado perto do olho, você trocava ideia com ele, sabia que você se sentia favorito ou não. Então você se envolvia. E em todo momento na Olimpíada eu me envolvi com os atletas daqui do estado. Uhum. Em 9 minutos estamos conversando com o jornalista e apresentador do Tribuna Esporte, Júlio César Soares. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o apresentador do Tribuna Esporte, jornalista, nosso homem em Londres, Júlio César Soares. Júlio, o Toro Moreno esteve aqui e ele confidenciou para nós algumas deficiências que ele percebia nos meninos, tanto no Esquiva quanto no Yamaguchi, mais no Yamaguchi. E você sabe que a visão é a questão do senso comum, a gente não sabe o que está por trás das decisões que presidem uma atitude dessa, mas a gente sentiu, não foi depois, não antes. Por que o Toro também não mereceu estar lá, cara, para dar uma soprada nas orelhas dos meninos? Porque ele foi o primeiro coach deles, você sabe, né? Sim. Tem toda uma formação ali. Ele falou a respeito das vulnerabilidades do Yamaguchi, que deveriam ser supridas no grito do treinador. Sim, ele não estava lá. O Toro Moreno, uma coisa desde que a gente ficou sabendo que ele não ia para lá, isso foi desde uma coletiva que a gente fez com eles um mês antes das Olimpíadas. Eu estive no Rio de Janeiro, conversei com o Esquiva e o Yamaguchi, e disseram que o Toro não teria condição de ir por causa de um problema no passaporte dele, mais ou menos. Então não teria condição de participar. Isso já deixou a gente muito triste, assim. Mas que realmente, talvez, não sei quem poderia fazer um investimento aí, colocar ele no avião, levar ele para lá. Seria muito importante ter o Toro Moreno perto da família dele naquela hora. Eu aposto que faria toda a diferença. Você sabe, também. A medalha ali naquele caso. Tudo bem que acabou sendo definido por um erro do árbitro. Sim. Mas que seria mais fácil ganhar aquela medalha, teria sido. Também acredito. Não, o cara é do ramo, sabe? Os meninos não chegaram lá por acaso, independente de ter passado depois de vitória por outros centros em que aprimoraram mais o boxe, né? Como é que você está vendo essa história de imigração, que ele está querendo matar os meninos, jogar os meninos no MMA? O MMA é o esporte do momento, né? Todo mundo fala agora que MMA é o futuro, o MMA é o que dá dinheiro. Não, com certeza então, por isso que muita gente que começa no boxe, por mais clássico, por mais romântico que o boxe pareça ser, o MMA acaba sendo um atraente, um concorrente difícil de se superar. Porque é muito dinheiro que está envolvido nisso outro dia. E você tem, hoje em dia, você tem grandes eventos como o UFC, você tem como Strike Force, como o Bellator, e tem capixaba fazendo sucesso lá, né? Você tem Eric Silva, você tem Giovanni Almeida, você tem Vitor Viana, você tem muita gente fazendo sucesso no MMA e ganhando dinheiro com isso, ficando famoso por causa disso. O Esquiva e o Yamaguchi ficaram famosos agora no Brasil por causa da medalha da Olimpíada, que só vem daqui a 4 anos. Então, outra chance de você ganhar essa notabilidade no esporte, só daqui a 4 anos. No MMA, você faz 2 lutas por ano, você ganha muito mais e fica muito mais famoso. O caso do Eric Silva, que há 1 ano você não se falava tanto dele que nem se fala agora, graças ao MMA e ao UFC. Imagina Esquiva e Yamaguchi, 2 irmãos que têm uma história maravilhosa no MMA, ia dar tudo certo. Você quer dizer que é irresistível, né? Ou inevitável? Não sei te dizer que se é inevitável. Hoje em dia, quem é o nome do boxe brasileiro? Hoje é ele. Falo boxe profissional. Pensa no boxe profissional. Aí deu o Popó. Você tem o Popó que fez uma luta recente contra um rapaz que também está crescendo agora, mas o Popó já aposentado fez uma luta de retorno agora contra um garoto que estava surgindo no Brasil, ganhou a luta dele, você vê, já aposentado, ganhou a luta do cara, e ainda assim é o nosso maior nome, o nosso maior expoente hoje. Não se investe em nomes pós essas pessoas que fazem sucesso aqui. Caso do Guga no tênis. Você teve o Guga e depois você não teve mais ninguém. Você teve o Popó no boxe, depois você não teve mais ninguém. Foram coisas assim episódicas, Poderia ter um Esquiva e um Yamaguchi se você investisse, mas não se investe. Aí o MMA, que oferece dinheiro, passa a ser mais mas a questão que eu digo, principalmente porque o estilo do striker, do boxeador, o Toro falou que quer aproveitar o fato de eles serem bons strikers, né, para
levá-los para o MMA, mas eu acho que atrapalha, porque de repente ele tem que incorporar. MMA é Mixed Martial Arts, né? Muitas artes, que talvez o cara não tenha a desenvoltura que ele tem no boxe, né? Talvez, mas no MMA você aprende o boxe que ele já tem, que é muito bom. Você incorpora aí um Muay Thai e um Jiu-Jitsu, talvez você já esteja pronto para você começar no MMA. E esses meninos têm talento para luta. E tendo talento para luta, você aprimorando aí uns 2, 3 anos, quem sabe eles já estejam prontos aí para disputar um cinturão. Tendo talento, eles têm toda a condição. Ô, Júlio, me diga uma coisa, jornalista também é gente, então você vê aqui os medalhões lá, você ficou tietando também, os Usain Bolt, por exemplo? Não, eu não cheguei a ter a sorte de encontrar com o Usain Bolt no metrô, cheguei a passar pelas meninas do vôlei, logo depois da medalha, tietei um pouquinho, né, que além de talentosas, elas são muito bonitas também, você chega perto, quer tirar uma foto e tal. Tirei foto também com o pessoal do vôlei masculino, no avião, vim no voo com eles, conversei com o Serginho Escadinha, conversei com o Giba, muito legal, tá perto, sentir o clima. Esse clima olímpico é muito bom, é muito diferente, é único mesmo. Agora, essa vitrine mundial que as Olimpíadas são, que deram essa visibilidade para nós, particularmente os capixabas, você acha que a gente pode trabalhar em cima disso, digamos assim, desse marketing ocasional extremamente oportuno que surgiu para poder consolidar trabalhos nessas áreas, categorias de base? Totalmente. Se você for parar para pensar, daqui os próximos 4 anos, o esporte é o foco. Até 2016, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem Olimpíada no Rio de Janeiro. O esporte no Brasil é o foco, não se pode investir. Acho que a menina dos olhos do investimento hoje em dia é o esporte. E você pegando carona em Esquiva, em Yamaguchi, em Pamela, em Larissa, em Alisson, olha os nomes que a gente tem, que legal, hein? Gente que é campeão mundial, gente que é líder do ranking brasileiro, gente que é campeão olímpico, a gente tem muita coisa bacana aqui no estado. Então, pegando carona com essas pessoas... Que criança hoje em dia que gosta de boxe não quer ser igual o Yamaguchi, não quer ser igual o Esquiva? Então tem que pegar esse incentivo, essa vontade e transformar isso em talento. Transformar. Às vezes a pessoa pode ter sim uma predestinação a ser, mas se você não investir na criança, se você não moldar ela, não pode não chegar a ser nada. Ou seja, para além das medalhas, a gente encontra muitos modelos de inspiração, né? Exatamente. É o que eu falo, não pode deixar acontecer o que aconteceu com o Guga no tênis. Que você teve um cara que era campeão mundial, que era número 1 no ranking, que era líder, que era tudo, campeão de tudo que é Grand Slam, menos na grama, claro, mas estava muito bem. Era para incentivar toda uma geração. Não teve mais nenhum tenista que chegasse no top 10 depois do Guga. Isso já tem quanto tempo? Já tem uns 10 anos que ele parou de jogar, né? Vem cá, by the way, como diria lá em Londres, né, a propósito, como é que você vê esse reme-reme do futebol capixaba, cara? A gente sempre achava que se a gente colocasse um time na terceira divisão que seja, dá uma visibilidade para nós, tira nós desse ostracismo que a gente experimenta a nível nacional. O futebol, para ser sincero contigo, acompanhando isso agora, que a gente acompanha isso com mais perto há um ano, é complicado você dizer exatamente o que está acontecendo. Parece que você botar a culpa no clube não é certo. Botar a culpa, talvez em 1 ou 2 dirigentes, talvez não seja o correto também. Parece que tem muita gente envolvida aí, tem uma coisa muito grave por trás disso tudo que está prejudicando a gente demais. Que você vê, que nem a situação que a gente viu agora, né, no programa de essa semana, a situação no estádio Gil Bernardes, lá em Vila Velha, que até chute para fora de atacante acerta na janela do vizinho, quebra a janela do vizinho e tal, e dá confusão, dá problema, ou seja... São coisas que só acontecem aqui. Claro que se você for colocar Campeonato do Pará, do Amazonas, não sei onde, pode ser que aconteça também. Mas no Espírito Santo, a gente sabe, quem é da década de 70, de 80, que a gente ouve as histórias, poxa, Rio Branco vencia o Vasco aqui no Espírito Santo, vencia Flamengo, dava canseira no Fluminense, dava trabalho. A gente tem que voltar a dar trabalho, ser forte como o futebol do Nordeste, que é muito forte, pode não estar figurando sempre entre as primeiras divisões, mas está sempre lá na segunda, na primeira divisão. A gente tem toda a condição de ter um esporte forte, a gente tem time, a gente tem torcida, a gente tem proximidade com esses principais centros. Então tem que descobrir o que está acontecendo aí, para eliminar isso e aí botar para frente. Grato, Júlio, grato pela sua presença aqui e, de fato, parabéns pelo magnífico trabalho feito em Londres. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e quem sabe daqui para frente, então, a nossa torcida é para que Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016, o Tribuna Esporte, a TV Tribuna também esteja presente. Com certeza, se Deus quiser. Em 9 minutos, hoje a presença desse jovem apresentador, talentoso, jornalista, Júlio César Soares. Até já.